Olá, como vai? Tudo bem? Meu nome é Antônio Juliano Breiner, patrocinado pela revista Triponto. Nós vamos hoje apresentar a 15ª preleção. Tema escolhido para hoje é maçonaria e marxismo. Você que acompanha o nosso trabalho, inscreva-se aí no canal, deixe o seu joinha e vamos até o final do vídeo para que você tenha aí possa fazer uma reflexão, para que você possa ter um entendimento sobre maçonaria e marxismo. Um intelectual marxista, organizador do Exército Vermelho na União Soviética, foi Leon Trotsky, do 4º Congresso Internacional Comunista em 1921. Em seu discurso, ele fez as seguintes afirmações sobre a maçonaria. A maçonaria, pelos seus ritos, lembra os costumes religiosos e sabemos que toda religião escraviza o povo. Por seus estatutos, sua administração e a maneira pela qual são colhidos seus membros, a maçonaria não representa senão um processo de infiltração da pequena burguesia em todas as camadas sociais. Ainda Trotsky, a solidariedade, princípio que está na base da instituição, constitui um obstáculo sério à ação proletária e à liberdade reivindicada pela maçonaria. É uma liberdade de concepção burguesa, oposta àquela da ditadura do proletariado. Trotsky reafirma a incompatibilidade entre maçonaria e marxismo, porque a solidariedade, que é uma das bases da maçonaria, é um obstáculo à ação proletariada, segundo Trotsky. A potência, Grande Oriente do Brasil, entre 1892 e 1917, através do grão-mestrado, através dos boletins oficiais do Grande Oriente, exaltava a participação dos maçons numa mudança de paradigma para que apoiasse o socialismo no Brasil. Dos seus boletins, nós extraímos algumas informações importantes. Por exemplo, no número 12 de 1892, o Grande Oriente do Brasil afirmava acreditar no dia da vitória da causa socialista. Devemos concluir que a maçonaria e o socialismo têm numerosos pontos de contato. E os maçons brasileiros deveriam cooperar com o socialismo para o triunfo definitivo de seus bons e sagrados ideais. Isso consta no boletim número 5 de 1917. No livro História da Maçonaria Brasileira para Adultos, do Ken Ismail, na página 79, ele diz o seguinte: é bem verdade que, pelo menos até 1917, ocorreram inúmeras conferências maçônicas socialistas no Brasil. E o discurso socialista no âmbito do golpe só diminuiu o tom quando a Revolução Soviética triunfou e iniciou um movimento de perseguição à maçonaria na Rússia e em outros países. Porém, até ali, foram 25 anos de Grande Oriente do Brasil socialista. Então, nós observamos que, em dado período, o Grande Oriente do Brasil estava orientando as lojas, orientando os maçons, para que fossem adeptos da doutrina marxista. Em 1922, no Brasil, foi fundado o Partido Comunista Brasileiro. E em 6 de 6 de 1925, o Partido Comunista Brasileiro traz a seguinte informação doutrinária: o comunismo é uma doutrina científica fundamentalmente materialista, antinacionalista, anti-espiritualista e necessariamente incompatível com qualquer doutrina religiosa, moral ou política. Fica claro que a doutrina do marxismo, que está aí explícita
através de uma publicação do Partido Comunista Brasileiro. É totalmente contrária à doutrina da maçonaria, que prega uma ascensão do espírito sobre a matéria. No site www.averdade.org.br, neste site, nós temos uma análise da Constituição de James Anderson, publicada em 1723, em relação às práticas do Partido Comunista no Brasil. O primeiro artigo da Constituição de Anderson diz que o maçom nunca será um estúpido ateu ou nem um libertino religioso. O site faz um comentário sobre esse artigo, dizendo: com isso, vimos que não existe nada de democrático, indo contra um Estado laico. Na verdade, a maçonaria sempre defendeu um Estado laico. Só nós voltarmos à década de 1870, na questão religiosa, nós observamos que a maçonaria sempre defendeu, sempre lutou pela separação da religião e o Estado, fazendo que o Estado fosse um Estado laico. Aí há um equívoco na defesa dos argumentos desse blog, desse site comunista. Quanto ao artigo 2 da Constituição de Anderson, diz que o magistrado civil, supremo e subordinado, um maçom é um súdito pacífico do poder civil, onde quer que more ou trabalhe. Nunca se envolverá em complôs ou conspirações contra a paz ou o bem-estar da nação. O site averdade.org.br diz que o sistema burguês, onde ninguém possa se rebelar contra a opressão, dizendo que a maçonaria é um sistema burguês e que não se pode rebelar contra a opressão. Mas se você tem um Estado de Direito democrático, onde ocorre a paz social, não tem por que você se rebelar contra esse Estado. Quanto ao artigo 3 da Constituição de Anderson, está lá bem claro: as pessoas admitidas como membros de uma loja devem ser homens bons, de bons princípios, nascidos livres, de idade madura e discretos, não mulher, não escravos, nem imorais ou escandalosos, mas de boa reputação. Ao artigo 3, o site A Verdade faz o seguinte comentário: este trecho apresenta o caráter classista, racista e machista dessa organização. Ou seja, camaradas, as melhores filhos e filhas do povo da classe trabalhadora, descendente de Zumbi e Dandara, não podem ingressar nessa ordem. De fato, a maçonaria está impregnada de grandes empresários, banqueiros, juízes, promotores e, principalmente, de militares que se consideram irmãos, tratando as esposas e filhos uns dos outros como os cunhadas e sobrinhos. Existe aí uma inverdade muito grande, porque a maçonaria tem em seu seio, desde sempre, no Brasil, filhos de Dandara e de Zumbi. Nós podemos relatar vários nomes que defenderam a abolição da escravatura e que eram negros. Luiz Gama, José do Patrocínio e diversos outros. As nossas lojas hoje possuem vários irmãos descendentes afro-brasileiros. Então não existe por que fazer determinadas acusações infundadas contra a maçonaria. No site www.averdade.org.br, publicado no dia 24 de 2 de 2020, esses comentários em relação à Constituição de Anderson, que foi publicado em 1723, dentro de uma sociedade da época, com toda a moral e ética vigente naquela época, e fecham a publicação com a seguinte afirmação: devemos reagir aos ataques contra nós comunistas. O nome da maçonaria não deve faltar na nossa lista de denúncias. No livro do Edgar Carone, Classes Sociais e Movimento Operário, publicado pela Ática em 1989, ele deixou bem claro: rito, religião, sociedade secreta ou discreta, isso tudo está longe do marxismo, que é materialista. Em 1945,
o secretário do Partido Comunista do Brasil, Luiz Carlos Prestes, fez distribuir entre seus adeptos uma circular recomendando o ingresso desses adeptos na maçonaria. Ele pede que os comunistas infiltrem nos segmentos organizados, maçonaria, igreja, clubes literários, Lions e Rotary, levando a mensagem comunista, levando a doutrina comunista, para que fizessem desses membros seus aliados. Nesse diapositivo nós temos aí a foto de Karl Marx. E segundo Marx, a religião é o suspiro da criatura oprimida, o ânimo de um mundo sem coração, assim como o espírito de estados de coisas embrutecidos. Ela é o ópio do povo. Fica claro que todo indivíduo que possui uma religião, possuir religião significa religar você a um ser superior, e nós, maçons, acreditamos no grande arquiteto do universo. Para que nós possamos pertencer à maçonaria, nós devemos ter dois princípios claros. Primeiro, acreditar em um ser superior, que nós chamamos de grande arquiteto do universo, e na imortalidade da alma. A maçonaria não exige do seu indivíduo que pertença a uma ou outra religião ou seita. Não, você pode pertencer a qualquer uma que seja digna de existir na sociedade. Mas você deve, então, ter como princípio básico a crença no grande arquiteto do universo, o que contraria os princípios marxistas. Nós somos livres para pertencer a qualquer associação, nós somos livres para pertencer a qualquer partido político, porém, nós devemos analisar a doutrina dessa associação, a doutrina desse partido político. Se a doutrina é contrária aos princípios da maçonaria, você deve escolher. Ou você pertence a esse partido, a essa associação, ou pertence à maçonaria. O que não pode é o que eu chamo sincretismo ideológico. É você pertencer a um partido, a uma associação que tem como doutrina o marxismo, que é materialista, e também pertencer à maçonaria, que tem como princípio o espiritualismo, isto é, a crença num ser superior, a crença na imortalidade da alma. São incompatíveis entre si essas ideologias. Repito, não estou aqui pregando nada contra nenhum segmento organizado, mas estou aqui recomendando uma análise para que você faça se a doutrina dessa associação que você pertence e a doutrina da maçonaria, se você também pertence a ela, se são compatíveis ou incompatíveis. Se são incompatíveis, você tem que escolher entre elas. Nesse diapositivo, apresento alguns livros que tomei como base para essa preleção. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Clique e assine nosso canal e, principalmente, compartilhe esse vídeo com todos os seus conhecidos. Vamos discutir, vamos divulgar uma maçonaria coerente, uma maçonaria autêntica. Muito obrigado, um forte abraço e até o próximo vídeo.